Bom dia. Que bom vocês vieram. Hoje eu trouxe alguns visitantes. Se eu estivesse sozinho aqui não seria muito legal. O pastor Sebastião viajou e abriu esse espaço para a gente estar aqui. Deixa eu apresentar os visitantes que eu trouxe. A maioria deles já levantou naquela hora que a Márcia falou, mas não ficou claro por que vieram, né? Então, os gideões e auxiliares, por favor, fiquem de pé. Se puder dar uma volta da igreja, ver que vocês são formosos, porque levam a palavra de Deus. Obrigado, pode sentar. Esse grupo tem gente de vários lugares, de vários estados do Brasil e também de várias denominações. O que nós fazemos e quem somos, o meu irmão Rodney vai explicar melhor durante a mensagem. Eu só quero explicar por que nós estamos aqui. Atos 14, 27. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Se os irmãos prestarem bem atenção em tudo que vai acontecer hoje, no final do culto terão pelo menos 3 oportunidades de se tornarem mais relevantes na obra de Deus e no reino de Deus. Prestem atenção, depois eu fico na porta e faço um teste para ver se os irmãos captaram pelo menos 2 desses 3 motivos ou 2 das 3 oportunidades. Eu vou passar a palavra para ele, irmão Rodney, do Rio de Janeiro, da liderança nacional dos Gideões, e é muito orgulho estar aqui. Eu tenho receio assim, quem será que veio, né? E veio ele. Vocês vão gostar do que vão ouvir e vão entender mais do que Deus faz. Roque, tu não sabe nem roubar, Roque. Isso foi o que disse aquele marinheiro lá no Rio de Janeiro, tirando serviço naquela noite, lá no Cais do Porto. Eu conheci Roque, ele foi professor meu no Hagai, e ele me disse: meu irmão, tem que contar um testemunho para você. E ele falou assim: olha, lá na Marinha, lá no Cais do Porto, um dia depois de ter jantado, e passei em frente à biblioteca e senti o desejo de pegar algum livro para ler enquanto eu tirava o serviço à noite. Entrei rapidamente na biblioteca ali, olhei as prateleiras, vi aquele pequeno livro, peguei rapidamente, coloquei dentro das minhas calças e saí em direção ao cais, aonde eu ia tirar o serviço. E naquela noite, ele disse que a noite estava com a lua muito linda, muito clara, e lá no final do cais ele tirou o livrinho e falou consigo mesmo: Roque, tu não sabe nem roubar, Roque. Quando tu rouba uma Bíblia. E ali naquela noite o Roque começou a ler a palavra de Deus. E ele leu, o desejo no seu coração de ler mais. Recebeu ordem de embarcar e no exercício saiu naquele navio da marinha. E ele lia escondido aquele Novo Testamento no banheiro, para que os seus companheiros não zoassem. E ele lia ali, e ele ouviu dizer que havia ali naquele navio um culto, uma sala aonde ministrava. O capelão ia estar dirigindo um culto, e ele saiu procurando, encontrou aquele lugar, e ele sentou na última cadeira. Nunca tinha entrado numa igreja evangélica, e o capelão que estava dirigindo o culto virou-se para ele e disse: agora nós vamos ouvir o testemunho do irmão Roque. Ele falou: quase morreu. Eu falei: descobriram que eu roubei, eu vou confessar. E ali ele veio caminhando, foi até a frente, pegou o seu livrinho e disse: olha, eu peguei esse livro lá na biblioteca, lá no cais, depois do jantar, e eu comecei a ler e eu conheci Jesus da Bíblia. E o Roque disse que ao chegar em casa ele convidou a sua esposa para compartilhar a palavra de Deus. Ele leu os versículos e perguntou a ela também se ela queria aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E disse que foi a primeira alma
que o Senhor deu a ele. E para a honra e glória do Senhor, Roque é pastor lá, eu conheci ele, era pastor da 4ª Igreja Batista em Campinas, e hoje é pastor lá em Poços de Caldas. Para a honra e glória do Senhor. Um Novo Testamento roubado lá na Marinha. Então, os Gideões Internacionais são uma associação de homens de negócios profissionais liberais, cristãos nascidos de novo, que distribuem a palavra de Deus. Nosso objetivo, a nossa meta, o nosso alvo é ganhar homens, mulheres, meninos e meninas para o Senhor Jesus, através da distribuição e colocação da palavra de Deus em hospitais, hotéis, quartéis. Colocamos também nas escolas, nas universidades. Entregamos a poderosa palavra de Deus na mão do perdido pecador. Nós, os Gideões Internacionais, trabalhamos firmados na promessa da palavra de Deus, que se encontra em Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11. Que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 10 do capítulo 55 de Isaías: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Amém? E nós saímos a semear a palavra de Deus. Mas nessa manhã gloriosa do Senhor, na casa do Senhor, eu venho aqui por 3 motivos. O primeiro motivo e mais importante que nos traz na casa do Senhor nesta manhã é para que desafiar a igreja a estar orando pelos Gideões Internacionais, para que ao sairmos lá no mundo sejamos cobertos por uma unção da glória do Senhor. Amém? Para semear a palavra do Senhor. O grupo de oração, as células. Lembre-se dos Gideões. Ó Deus, abençoa teus servos, ó Deus. Ó Deus, abençoa que haja um fluxo constante de recursos para imprimir mais da tua palavra de Deus e enviar a todos os cantos desta terra. Esse é o nosso objetivo, ganhar almas. Nosso ministério, existe um irmão chamado Milazzo. Ele é médico lá em Goiânia, e ele disse que quando entrou no ministério gideônico, nós como gideões adquirimos os Novos Testamentos para fazer evangelismo pessoal, e ele disse que adquiriu, colocou na última gaveta no seu consultório e ele colocou ali. Ele passou um tempo, ele não tinha dado nenhum, não tinha jeito ainda para entregar. E ele chegou uma jovem com a sua mãe, e terminada a consulta ali, ele perguntou à jovem: você gosta de poesias? Ela disse: gosto. Então ele abriu a gaveta, pegou o Novo Testamento e falou assim: olha, aqui é o Novo Testamento com Salmos e Provérbios, são poesias, a palavra de Deus é para você. E deu àquela jovem. E ela foi para casa com a sua mãe, e ela começou a ler a palavra de Deus. E um dia ela ouviu dizer que havia ali uma igreja próxima à sua casa. E ela foi à igreja, e naquele culto maravilhoso, a palavra de Deus, e ela ali à frente, naquele momento, foi entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Essa moça volta para casa, conta a sua mãe e a sua irmã que tinha aceitado o Senhor Jesus, e agora ela é uma crente do Senhor. E aquela mãe preocupada, e o que fizeram com a minha filha, uma moça tão inteligente? O que é isso? O que eles estão fazendo nesse lugar? E aí ela disse à irmã dela, falou assim: olha, você vai lá no domingo, acompanha a sua irmã, não deixa ele sozinha, porque fizeram alguma coisa com ela. E aí aquela irmã acompanhou e foi com ela ao culto naquele domingo. E outra vez, aquele louvor maravilhoso, a palavra de Deus. E aquela jovem agora, naquele momento, também vai à frente aceitando o Senhor Jesus. 2 almas. Elas voltam para casa alegres, contam à mãe. E a mãe preocupada: agora minhas filhas, o
que está acontecendo? Essas meninas são tão inteligentes, e o que estão fazendo uma lavagem cerebral nelas? Liga para o seu filho mais velho e diz a ele, olha, está acontecendo alguma coisa com as suas irmãs, elas foram à igreja e dizem agora que são crentes, andam pela casa aqui cantando uns hinos, umas coisas que eu não entendo, não saem mais com as suas amigas, o seu grupo, no final de semana não saem mais com eles. Você tem que fazer alguma coisa, meu filho. E aquele, o filho mais velho, não, mamãe, eu vou acompanhar, eu quero ver o que estão fazendo lá, domingo eu vou passar aí e vou pegar elas para levar a esse lugar. E no domingo aquele jovem também pega as suas duas irmãs e vão à igreja. E ao chegar lá, o louvor, a palavra, e quando vê aquele jovem, vai lá à frente chorando, aceitando o Senhor Jesus. Aquela mãe, já inconformada, ela, não entendo, meu filho, um homem, um arquiteto, um homem tão inteligente, e agora está dizendo também que é um crente, e que é de Jesus. Eu tenho que acompanhar, eu tenho que ver o que está acontecendo com meus filhos. Eu não vou deixar eles sozinhos. E aquela mãe também acompanha naquele domingo e vai ao culto. Eu chegar lá, a palavra de Deus, os louvores, aquilo toca no coração daquela mulher. E ela também aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Aleluia. E chegam lá no consultório do Milazzo e ele preocupado, o que aconteceu? A menina, piorou, não, nós viemos aqui, doutor Milazzo, agradecer ao Senhor por aquele livrinho que o Senhor entregou à minha filha naquela tarde aqui. Hoje nós somos crentes no Senhor Jesus, porque essa palavra fez a diferença em nossas vidas. Amém? Este é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus da palavra. Em João capítulo 17, tem a mais bela oração que o Senhor Jesus faz. Ele, Pai, eu dei-lhes a tua palavra. Essa palavra não volta vazia. Nós poderíamos ficar nesta manhã contando todas as maravilhas que faz a palavra do Senhor na vida de cada um de nós. Foi assim na minha vida, creio que foi na sua, amada. Também um dia a palavra tocou na nossa vida e fez toda a diferença. Os Gideões Internacionais hoje estão presentes em mais de 200 países pelo mundo. Entregamos o Novo Testamento, nosso impresso em português, em mais de 101 idiomas diferentes, língua das quais eu nem as conheço. O sol nunca se põe sobre o ministério gideônico, que a cada segunda é distribuído 2,5 Novos Testamentos na palavra de Deus. Os Gideões levaram quase, nós temos 115 anos de ministério. Em 2001 foi entregado o primeiro bilhão de Bíblias e Novos Testamentos no mundo. Agora, em 2015, foram entregues o segundo bilhão de Bíblias, para a honra e glória do Senhor. A necessidade ainda é muito maior. Para cada um Novo Testamento que nós entregamos, tem 4 mãozinhas esperando para receber o Novo Testamento. Em países da África, como Gana, os Gideões estiveram lá distribuindo os Novos Testamentos. Em uma semana distribuíram 300 mil Novos Testamentos naquele país. E ao chegar naquele final de semana, já terminando a distribuição, chegou numa sala de aula, a professora recebeu-os e disse: eu sou a professora de literatura. Esse será o livro-texto que eles terão como base para aprender. Quando vocês voltarão? Há mais de 600 escolas aqui, aguardando a palavra de Deus. Quando voltaremos? O mundo tem fome, meus amados, e fome da palavra de Deus. Eu conheço, os irmãos devem conhecer, um levita chamado Asaf Borba. Amém? Um homem de Deus, um levita do Senhor. E ele contou um testemunho e disse que ele foi convidado a ir ao Japão, louvar o Senhor numa igreja lá na cidade de Sinciro.
E depois do culto maravilhoso daquela noite, né, ele veio um senhor muito velhinho, sendo ali conduzido até perto dele. E aquele velhinho veio e disse a ele: olha, há muitos e muitos anos atrás, eu encontrei na caixa de correio da minha casa um Novo Testamento. Peguei aquele Novo Testamento e levei para minha casa. Eu e os meus 8 filhos começamos a ler. E nós aceitamos o Senhor Jesus. E na minha casa nasceu a primeira igreja batista em Sinciro, para a honra e glória do Senhor. Um Novo Testamento, meus amados. A palavra de Deus é poderosa para transformar vidas, cidades, países. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. São 2 bilhões, né, de Novos Testamentos, e o desafio é muito maior. Tivemos em Curitiba, né, agora a convenção nacional, e desafios foram colocados. Então, pela nossa autossuficiência, que a igreja esteja orando pelos Gideões, como eu já pedi. O segundo motivo que nos traz a igreja do Senhor nesta manhã é desafiar outros irmãos que podem vir fazer parte desse ministério. Profissionais liberais, homens de negócio, irmãos que podem deixar o seu tempo sem ter problema, né, com os seus ganhos. Ele delega, né, passa, né, para alguém e vai fazer a distribuição da palavra de Deus. Nós fazemos missões locais, semeamos nas escolas, aqui nos quartéis, entregamos a palavra de Deus, Curitiba, ao redor, as vilas, cidades perto, semeando a palavra de Deus. Desafio aos irmãos a vir fazer parte desse ministério. O irmão Osmar está aqui, pastor, pode ficar, vai nos encaminhar para entenderem melhor e distribuir com a gente a palavra de Deus. Nós oramos, Senhor, envie mais trabalhadores, porque os campos estão brancos para a cega e são poucos os braços para semear. Meus amados irmãos, eu ouvi um testemunho de um irmão do Iêmen, ex-muçulmano. Ele aceitou o Senhor Jesus, se converteu e chamaram ele para ser Gideão. E ele lá no seu país, ele recebia na sua cidade, recebia os Novos Testamentos, e na praça lá na sua cidade tinha uma árvore, ele colocava ali os Novos Testamentos, e ele ia pegando e evangelizando ali o seu povo. E ele foi preso, julgado e condenado a perder o seu braço esquerdo por distribuir a palavra de Deus. Os irmãos lá nos Estados Unidos souberam, convidaram ele para uma convenção internacional, e ele foi. E ao chegar na convenção, deram a oportunidade a ele. Ele disse que havia um corredor muito, né, grande, e ele veio caminhando e ele viu uma caixa de Novos Testamentos no chão. E ele agarrou com seu braço e disse: louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque eles deixaram meu outro braço para distribuir mais da palavra de Deus. Meus amados, não ter a sua vida por preciosa. E ele sabe que se for pego, né, reincidir, né, e for pego distribuindo a Bíblia, ele vai pagar. Ele paga com a sua própria vida, mas ele está lá, amém? Semeando a poderosa palavra de Deus. Nós louvamos ao Senhor porque nós no Brasil nós temos essa maravilhosa graça de ter a liberdade, né, de podermos semear nas escolas, nos quartéis, leis que guardam culto, né, no Senhor. Aqui nós temos liberdade, meus amados, podemos semear. Temos que trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, amém? E nós não sabemos. Sabemos que agora, nesse momento que nós estamos pregando, milhares de almas estão indo para o inferno a passos largos, sem conhecer a Cristo e sem salvação, por não pregarmos, não levarmos a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que se esgotaria as riquezas do mundo inteiro por uma única alma. Amém? Eu conheço um irmão chamado Tom Adenailton. Ele é um dos líderes da Jocum, um homem de Deus.
E ele hoje é treinador de missionários. E ele contando o seu testemunho, ele disse que ele era um jovem de classe média e se envolveu com drogas. Na época dele havia os hippies e a família o expulsou de casa e ele começou a andar por esse Brasil, de cidade em cidade, e ele foi subindo pelo litoral e disse que chegou lá no Nordeste, uma daquelas capitais, e na rua, de vez em quando ele era preso por vadiagem, passava o carro, jogava ele no carro da polícia, jogava ele na caçamba, levava para a delegacia, prendia num dia, soltava no outro, e era assim a vida daquele jovem. Mas um dia ele sentado ali na beira daquela sarjeta, diz ele que fedia mais do que um cachorro, não sabia, não lembrava nem de quando tinha tomado o último banho, e ali passou um homem e disse a ele: Jesus te ama, e deu a ele um Novo Testamento. Ele não lembra, ele só lembra que aquele homem disse: Jesus te ama. E ele ali naquela calçada, passou o carro da polícia a seguir, novamente pega Adenailton, joga dentro do camburão e leva Adenailton para a delegacia. Jogam numa cela lá e esqueceram dele. Ficou um mês lá, preso. O delegado soube que ele estava lá há um mês e brigou com o pessoal dele lá, disse: quem foi que deixou esse vagabundo comendo e bebendo aqui 30 dias? Manda esse homem para a rua. Mas ele ficou lá naquela cela, comendo verdadeiramente a palavra de Deus. Ele disse que sentado ali, quanto ele mais via, mais vontade, mais desejo ele tinha de conhecer Jesus da Bíblia. E ele disse que ao sair daquela delegacia, ele sentiu algo no coração dele para dobrar à esquerda. Quando ele dobrou assim, ele viu uma igreja. E ele entrou. Quando ele entrou, ele recebeu um abraço gostoso. Ele falou que ele não lembra, né, aquela mensagem, mas aquele homem que abraçou ele daquele jeito ali, gostoso, recebeu ele ali. E ali, a palavra de Deus, aquele culto maravilhoso, aquilo. E Adenailton ali naquela tarde, confessando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E ele falou assim: irmãos, eu já perdi a conta de quantas almas o Senhor já me deu. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes para nós, para a nossa natureza humana, né? Olha assim, isso não tem jeito, né? Mas para o Senhor é um vaso precioso, é uma alma preciosa aos olhos do Senhor. E esse homem hoje, ele é treinador da Jocum, é um dos líderes da Jocum no Brasil, treinando missionários para mandar para o mundo. Um Novo Testamento entregue naquela rua, aquele jovem homem. Esse é o Deus que nós servimos. Os Gideões Internacionais é o braço da igreja, estendida lá no mundo, aonde a igreja não pode ir. Lá estão os homens da Bíblia. Nós perdemos a nossa identidade, né? Chegamos numa escola, numa universidade, né? E chegaram os homens da Bíblia, né? E nós ali entramos, não pregamos, só dissemos o que somos, o que fazemos e entregamos rapidamente a palavra de Deus naquela escola, naquela unidade militar ali, e saímos para levar mais da palavra de Deus. O Brasil é do Senhor Jesus, amém? Amém. À medida que nós semearmos mais, né, mais almas vêm para a casa do Senhor. Servir esse Deus tão maravilhoso, né, que é a maior aventura do homem, né? Aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Creia que realmente Ele é galardoador daqueles que o amam e temem. Então, meus irmãos, esse desafio, a igreja estar orando, que outros venham fazer parte desse ministério. E o terceiro desafio, para ser uma oferta para o fundo bíblico. Um Novo Testamento custa R$ 2,80. Uma caixa custa R$ 280 e podem ser enviados para qualquer país do mundo. Amém? Seu irmão não pode ser um missionário lá em Moçambique, Angola, Timor, Leste. Estaremos, né, enviando a palavra de Deus para países muito mais pobres que o Brasil. Nós temos um projeto chamado Plante,
onde você pode ser um plantador da palavra de Deus. Aqui você pode preencher, os irmãos vão estar no fim do culto, na saída, com esses formulários que o irmão poderá estar ofertando, né, pelo seu cartão de crédito, abençoando a impressão de mais Bíblias, para que os Gideões estejam distribuindo lá por toda a terra. Amém? Nós louvamos a Deus nesta manhã, né, pela igreja do Senhor Jesus aqui. E sabemos que Deus tem uma obra grandiosa para realizar através das nossas vidas. Eu louvo a Deus pela oportunidade que o pastor tem nos dado de estarmos aqui nesta manhã. A igreja, temos que agradecer, porque a igreja já é uma plantadora, já oferta também para o fundo bíblico. E queremos agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu gostaria de contar, lá no Rio de Janeiro, nós temos um complexo penitenciário chamado Bangu. É um grande complexo penitenciário com mais de 27 mil detentos, entre homens e mulheres. E os gideões regularmente vão lá semear a palavra de Deus. Um dos irmãos esteve distribuindo em Bangu, e ele, passando por uma daquelas alas de preso ali, ao sair, quase saindo daquela ala, um daqueles jovens veio e chamava ele, moço da Bíblia, moço, venha cá. Ele olhou, não havia mais ninguém. Zé Luiz olhou, disse que era ele voltou, chegou naquela cela, e aquele jovem disse a ele, moço, eu tenho que contar o meu testemunho. O ano passado vocês estiveram aqui e eu ganhei um Novo Testamento. E eu era o gerente do tráfico de drogas lá no morro. Aqui eu tinha muita droga, maconha, cocaína, o que o senhor imagina eu tinha aqui na cela. Naquele dia que eu recebi aquele Novo Testamento, eu não tinha que fazer um baseado de maconha. E ele viu que as folhas eram fininhas, e ele falou assim, é com isso aqui mesmo que eu vou fazer. Mas ele começou pelo livro de Mateus, ele rasgou aquela primeira folha, e a cada folha que ele tirava, ele lia. E ele disse que ao chegar na última folha do capítulo de Mateus ali, quando ele rasgou aquela página, ele sentiu algo queimando no seu coração. Ele disse, olha, tinha algum fogo queimando dentro de mim, e eu disse, eu vou gritar, estão me queimando. E não tinha ninguém na cela com ele. Era o Espírito Santo do Senhor tocando naquele coração. Amém? E ele disse que quando ele viu, ele estava ajoelhado, chorando, dentro daquela cela, aceitando o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Os outros presos temiam porque ele tinha uma liderança, e aquela tarde e noite ele jogou tudo que ele tinha, toda a droga, ele jogou ali pelo buraco do vaso, jogou tudo fora. E os outros temiam ele, disse, olha, fumou tanta maconha, cheirou tanto, está doidinho. Agora só está falando de Jesus aqui, cantando os hinos, ele ficou doido. Mas ele ficou doido por Jesus, amém? Está preso sim, mas liberto para a honra e glória do Senhor, pregando o Evangelho lá dentro daquela penitenciária, fazendo a diferença na vida de todos aqueles que estão chegando ali, estão lá. Esse é o Deus que nós servimos. Um dia o Senhor Deus aprove chamar Saulo, né? Meus irmãos, o homem era matador de crente, hein? Já pensou? Quando Paulo chegava, os crentes tremiam, né? Chegou o perseguidor, né? Esse cara está fingindo aqui para pegar nós, não é isso? E assim Deus quer usar vaso escolhido para a honra e glória do Senhor. Eu agradeço essa oportunidade, no nome que está sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus. Obrigado, pastor.